Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, quase 2 horas da madrugada e eu estava aqui refletindo na palavra de Deus. Quero compartilhar contigo carta de Paulo aos irmãos da Galácia, carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Queridos, um dos maiores erros que um pastor pode cometer é querer agradar ao seu rebanho, pregando assim somente aquilo que os agrada, somente aquilo que o convém, somente aquilo que faz massagem no seu ego. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil na Igreja do Senhor. A igreja está doente. Temos um povo que está viciado em bênção, está viciado em abertura de portas, em chaves, em carros, em riquezas. Por que isso? Porque, infelizmente, a maioria de nós, pastores, estamos pregando muito, ouve-se muito, Deus está abrindo porta, Deus está te dando carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar riquezas, olha, Deus vai te dar vitória, olha, Deus vai fazer isso, Deus está fazendo aquilo, mas não pregamos, a maioria de nós não estamos mais pregando que antes disso existe a necessidade de uma renúncia, não é verdade? Antes disso, Jesus disse isso, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me, não é? Antes da bênção existe a necessidade de uma renúncia, né? Josué disse para o povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, não é? Mas nós estamos vivendo esse tempo em que muitos líderes, muitos homens de Deus, com medo de perder o seu rebanho, só se prega bênção, só se prega abertura de portas, só se prega um evangelho de facilidades, aonde dá-se a entender que não há necessidade de renúncia, que não há necessidade de mudança, que não há necessidade de nada. Basta apenas ir para a igreja. Basta apenas ir, meu irmão, se você for para a igreja, você devolver o seu dízimo, você ofertar na casa do Senhor, é o que basta, não é? Vá para a igreja uma vez por semana, se não der, vá uma vez no mês, mas devolva o seu dízimo, seja fiel e Deus vai te abençoar, né? Eu recebo contato de inúmeras pessoas, né, no Brasil e também fora dele, né, e ouço relatos de pessoas que estão frustradas na espera de uma bênção, de uma promessa que foi feita, e, no entanto, passaram-se os dias, as semanas, os meses, os anos, e essa promessa não se cumpre, e essas pessoas estão frustradas, porque a promessa não se cumpre. Mas aí você começa a conversar com algumas pessoas, e aí você, não é, começa a conversar, e quando você vai ver, você vê que a pessoa está vivendo uma vida totalmente abaixo da média de um cristão, ou seja, não houve mudança. Não houve mudança, não houve transformação, né? Pessoas que fazem mal aos seus irmãos, que perseguem os seus irmãos, que fazem fofoca, que caluniam, que mentem, que falam diversas coisas, que vivem uma vida totalmente na contramão. E ainda depois tem coragem de dizer, pastor, mas por que será que Deus não me socorre? Por que será que Deus não me abençoa? Meu irmão, a palavra diz que Deus não rejeita a oração de um justo. Você precisa ser justo,
Você precisa ser reto, você precisa ter sua vida no altar. Né? É isso que nós precisamos voltar a pregar nas nossas igrejas, antes de pregar que Deus vai abrir porta, que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo. Pregue a santidade, pregue a renúncia, não é? Pregue o amor ao seu próximo, não é? Nós precisamos voltar a pregar isso, irmão, sabe? Esse negócio de ficar com medo de perder a ovelha, meu irmão, se quiser ir embora, não posso, o que eu posso fazer? O Senhor Jesus disse assim: quando entrares numa casa, né? E não vos derem ouvidos, sacode a poeira do seu pé e vai embora. O importante é que o evangelho foi pregado, não é mais inocente. Não dá para ficar tendo pena de todo mundo e porque tem pena, tem dó, deixar de pregar o evangelho, deixar de pregar a verdade, ficar fazendo massagem no ego, ficar fazendo massagem no ego do povo, enganando o povo, com medo de perder membro, com medo de diminuir a arrecadação, né? Com medo de diminuir a arrecadação da igreja. Meu irmão, a obra é de Deus. A obra não é minha nem tua, a obra é de Deus. E naquele grande dia, nós vamos ter que prestar conta disso. Né? Nós vamos ter que prestar conta disso. Então, meus irmãos, voltemos a pregar o evangelho da renúncia, o evangelho da santidade. Antes da bênção, né? Olha, lembra que Josué disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antes da bênção tem a santificação. Antes da bênção tem que ter uma vida de renúncia, tem que ter uma vida de conduta, uma conduta de cristão, caráter de cristão. Não é? Sabe por que nós somos servos de Cristo? Quem é servo de Cristo, irmão, é imitador de Cristo, porque nós temos que ter o caráter de Cristo. Né? Jesus disse: buscai primeiro o meu reino e a tua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Né? Infelizmente, o que nós estamos vendo nos dias de hoje, né, está se fazendo da igreja um mercado, uma loja de departamento, onde eu venho, trago o meu dinheiro e em troca eu levo a minha bênção, sem a necessidade de mudança alguma, sem a necessidade de renúncia alguma. Basta apenas eu ir para a igreja, devolver o meu dízimo e entregar a minha oferta no altar e pronto, e Deus vai me dar vitória, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. É por isso, meu irmão, é por isso que tem muita gente vivendo frustrada, esperando o cumprimento de uma promessa que só vai se cumprir quando ele verdadeiramente se converter, mas o problema é que ninguém está pregando isso para ele. O problema é que estão dizendo para ele: não, pode, olha, irmão, ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta, irmão, olha, Deus está contigo, Deus abre porta, fica tranquilo, entendeu? Vivendo uma vida de engano, vivendo uma vida, enganando a si mesmo, né? Olha o que Paulo diz, né? Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, nós não somos servos do rebanho, nós não somos servos das ovelhas, nós não somos servos dos homens, nós servimos a Cristo. E nós temos que pregar o evangelho de Cristo, o que nós aprendemos dele, ele nos ensinou, ele nos deu as diretrizes, o que deve ser pregado. Né? Precisamos voltar a pregar isso, né? Precisamos voltar a pregar a necessidade da mudança, né? A necessidade da mudança, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Né? Agora, quando não há mudança, né? Quando não há mudança, quando não há transformação, como, meu irmão, que eu vou querer receber algo da parte de Deus? Como que eu vou querer, como que eu posso me achar no direito de requerer algo de Deus? Né? Porque lá em Malaquias 3,10 diz, né, que quando nós trazei os dízimos na casa do tesouro, né, e o Senhor nos dá o direito, né, depois disso, faça a prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, né, e derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha toda a abastança. Né? Aí, ou seja, dá-se a entender, então, muitos, né, têm confundido isso, achando: olha, é só trazer o dízimo, depois Deus me dá o direito de colocar ele na parede. Ei, não é bem assim, meu irmão. Não é bem assim que funciona. Né? Existe a necessidade da renúncia, existe a necessidade de ter uma vida reta, de eu ser justo com o meu irmão, né? De eu ser justo, como se você tem uma empresa, você ser justo com seus funcionários, não sair lesando o direito dos outros, não sair passando a perna em ninguém, né? Não sair se beneficiando de forma ilícita, de forma errada. Enquanto nós não aprendermos isso, não entendermos isso, meu irmão, nada vai acontecer, as coisas não vão mudar. Vocês estão dizendo para você que, olha, não se preocupa, Deus está abrindo porta, estão te enganando. Sai dessa vida de engano. Sai dessa vida de engano. Viva uma vida
conforme o Evangelho de Cristo. Viva uma vida conforme a vontade de Deus, né? Estamos vivendo um tempo de uma igreja mística, né? Um povo, né, dá-se até entender que voltamos lá para o deserto, né, irmão? Né? Um povo que precisa de um bezerro de ouro para tocar. Mas e a santidade? Não precisa. Não precisa disso. Eu já levei minha oferta na igreja, já trouxe lá um objeto consagrado pelo homem de Deus, e agora é só esperar a minha bênção, que ela vai chegar. Enquanto isso eu posso continuar maltratando a minha família, enquanto isso eu posso continuar maltratando os meus irmãos, eu posso continuar sendo desonesto, eu posso continuar sendo um adúltero, eu posso continuar fazendo tudo errado, não tem problema. Não há necessidade de mudança. Ei, saia desse engano. Nessa madrugada eu quero falar com você, meu irmão. Amém? Abra os teus olhos, né? O Senhor Jesus disse: cresça na graça, mas cresça também no conhecimento da palavra. Cresça no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Jesus tem um plano para a tua vida, Jesus tem um plano para a tua família, Jesus verdadeiramente quer te abençoar, Jesus verdadeiramente quer mudar a tua vida, mas antes disso, antes da bênção, há a necessidade de uma renúncia. Não se esqueça disso. Pastores, obreiros, servos de Cristo, voltem a pregar a renúncia, voltem a pregar o negue-se a si mesmo, voltem a pregar a santidade. Para de ficar fazendo massagem no ego do povo, para de ficar fazendo massagem com medo de perder membro. Amém? A obra é de Deus, quem sustenta a obra é Deus. Quem sustenta a obra é o Senhor, não é o homem. Quem sustenta a obra é Deus. Não se esqueça disso. Então voltem a pregar a renúncia, voltem a pregar a santidade, voltem a pregar o negue-se a si mesmo, voltem a pregar a busca do reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A obra é de Deus. Amém? Não cometam esse erro de pregar só o que a igreja quer. Não cometa esse erro de ficar fazendo massagem no ego de ovelha, massagem no ego do povo. Porque isso pode até levar um tempo. Aquela alegria momentânea do culto, quando é profetizado que Deus está abrindo porta, que Deus está entregando chave, aquilo causa uma alegria no coração, mas passados-se os dias e nada acontece, isso causa frustração, e isso tem levado pessoas à beira de uma depressão, isso tem levado pessoas a morrerem espiritualmente, porque acreditaram em algo que não aconteceu, não porque Deus não quisesse fazer, mas é porque a pessoa não mudou, é porque não houve uma mudança de conduta, é porque não houve uma mudança de comportamento, de caráter. A pessoa não mudou, continua a mesma coisa, e por isso nada aconteceu. Isaías capítulo 59, o que diz lá: nem as mãos do Senhor estão encurtadas, nem os ouvidos tampados para que ele não possa ouvir o nosso clamor, mas os nossos pecados e iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus. Acaso não foi o Senhor quem disse isso? Acaso não está na Bíblia, não está na palavra de Deus isso? Não é? Então voltemos a pregar isso. Voltemos a dizer para o povo: meus irmãos, Deus quer te abençoar, sim, mas antes você precisa renunciar. Antes algumas coisas precisam mudar. Antes algumas coisas precisam acontecer. E aí sim você vai alcançar essa tão esperada. E aí sim você vai alcançar essa tão esperada promessa que foi feita acerca da tua vida. Eu creio no teu milagre. Eu creio na vitória na tua vida, meu irmão. Mas lembre-se, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pastores, obreiros, servos de Cristo, preguem o evangelho de Cristo, não o evangelho dos homens. Não pregue o evangelho de Cristo, não o evangelho dos homens, não a vontade dos homens. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, nesta madrugada, fica com essa palavra para o teu coração. Amo-vos em Cristo. Quero aqui mandar um abraço. Estou vendo aqui a missionária Marinha, que está lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Deus abençoe você, servo de Deus. Pastor Carlos Rógenes, aqui em Santa Luzia, Minas Gerais. Irmã Luísa Palomares, o irmão Tom TG. Todos os irmãos que estão nos acompanhando aí, né? Minha irmã Sheila, lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Grande abraço, mulher de Deus. Creio que muito em breve Deus... estarei aí nessa terra aí ministrando, pregando o evangelho do Senhor e ganhando almas para Jesus. Que Deus os abençoe. Também a irmã
Joelma, lá em Düsseldorf, na Alemanha. Deus te abençoe, minha irmã, te amo em Cristo Jesus. Pastora Toninha, Nova Jersey também. Aproveitando também mandar um abraço para todos os irmãos aí. Um abraço para todos os irmãos aí nos 4 cantos dessa terra. Que Deus abençoe, missionários, servos do Senhor. Que Deus os abençoe, graça e paz.